possa habitar no meio deles. Isso na velha aliança, lá no princípio. E esse texto ele ficou no meu coração. Olha como esse Deus gosta de estar com o seu povo. Amados, eu fui tremendamente ministrado ao longo que Deus foi colocando em meu coração. O povo saindo do Egito, em meio ao deserto, e Deus chega para Moisés e diz: olha, faça um santuário no meio. Consegue entender isso? Deus gosta de estar, amados, no meio do seu povo. Amém? Deus gosta de estar no meio, não importa. E olha só que era um deserto. Lugar de quê? De escassez. Lugar de quê? De sofrimento. Lugar de solidão. Aplicando aos nossos dias, vivemos em um deserto. Lugar de violência, lugar de medo, corrupção, mentiras. É esse deserto que nós vivemos. E quando nós vamos para o Novo Testamento, no Evangelho de João, você pode abrir também. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14 apenas. Evangelho segundo João, capítulo 14, capítulo 1, versículo 14. Diz assim o Senhor: e o verbo se fez carne. Na minha versão diz: e habitou entre nós. Olha que coisa linda. Na velha aliança, Deus mandou Moisés fazer um tabernáculo, fazer um local, para que pudesse haver um encontro, porque Deus sabia que a vida no deserto seria difícil, irmãos. Deus sabe que a vida aqui nessa terra não é fácil. Deus sabe que enfrentamos muitas lutas, batalhas, guerras, tempestades. Mas às vezes nós esquecemos que mesmo em meio ao deserto, Deus não nos abandona. Deus se apresentava ao povo na velha aliança de uma outra forma. Mas o cuidado de Deus conosco, com a criação, demonstra o seu amor. E aí viemos para o Novo Testamento, onde diz que o verbo, Jesus, se fez carne, assim como eu e você, e habitou. Que coisa linda, irmãos. Deus no meio do povo. Você não está sozinho, amado, em meio a esse deserto, em meio a essa guerra, seja ela familiar, seja ela espiritual, seja por uma perda, seja uma dor que for. Você não está sozinho. O nosso Deus que estava ali no deserto, ali com nossos irmãos, é o mesmo Deus que está hoje em 2025 com os seus filhos. Ele continua habitando dentro de nós. E eu quero que nós saiamos deste lugar com essa convicção. Eu não sei o que você vai enfrentar a partir de amanhã, o que você tem a resolver, o que você tem que enfrentar. Mas eu quero dizer para você com todas as letras, com base na palavra de Deus, que Ele está com você. Amém? Não importa o tamanho do deserto, não importa o tamanho da dificuldade. Quem nunca se sentiu no deserto, meu irmão, meu amigo Antônio Veras? Quem nunca se sentiu em um deserto? Em um momento em que a gente olha para um lado, o Bispo Carla olha para o outro, Pastora Havana, e a gente não vê uma saída, a gente não vê uma solução, parece que estamos sozinhos. Ei, parece. Apenas
parece, mas não estamos sozinhos. Não estamos largados em meio às lutas, em meio às intempéries da vida, às batalhas travadas. Quem nunca enfrentou um deserto? Israel estava no deserto, sem rumo. Quantas vezes estamos sem rumo, sem saber o que fazer, sem rumo? Passamos a mão na cabeça: o que vou fazer? Como diz uma ministração do apóstolo: o que fazer quando não souber o que fazer? O que fazer diante desse deserto, lugar de solidão, de confusão? Assim estava Israel, sem rumo. Mas Deus não os deixou sozinhos, irmãos. É isso que nós temos que entender. Deus não deixou Israel sozinho em meio àquele deserto que eles tinham que percorrer. Ele mandou fazer o quê? Construir um lugar de encontro. Olha que maravilha, que Deus. Aí a gente volta um pouquinho para Gênesis. Lá no Éden ainda, Deus vinha todo dia conversar com a criação. Olha que Deus maravilhoso, irmãos, que gosta desse negócio, desse relacionamento, dessa proximidade, desse olhar, de sentir você. Esse Deus é maravilhoso. Ele mandou: faça um lugar para mim, faça um lugar que eu possa encontrar o tabernáculo, a casa de Deus. Agora onde? No meio do deserto. Deus não esperou que o povo chegasse primeiro em Canaã, na terra prometida. Agora aqui sim, não. Porque o mundo é assim. As pessoas esperam às vezes que a gente esteja no bem bom, até para se aproximar, com segundas intenções. Mas Deus não tem isso, não. Em meio ao deserto, em meio à dificuldade, em meio às lutas, às batalhas, que Deus quer se aproximar do seu povo. Olha, Moisés, aí faça aí um tabernáculo no meio do deserto. Amados, Deus é um Deus de relacionamento. Como está o teu relacionamento com Ele? Quem sabe você está querendo enfrentar o deserto sozinho ou sozinha. Quem sabe você está querendo vencer, ultrapassar esses obstáculos sozinhos. Quem sabe nós estamos assim. Quando a gente fala em deserto, vem logo na nossa mente o que? Escassez, solidão, não é? Dificuldade, sequidão, provação. Mas a palavra de Deus, ela nos motiva, ou ela nos mostra que até no deserto Deus habita com o seu povo. Você é povo de Deus? Então Deus habita com você. Aí eu comecei a entender por que Deus diz: mas mostra na minha palavra, mostra com exemplos na minha palavra. Esse versículo de Êxodo 25:8 que nós lemos, foi dito por Deus quando Israel estava no deserto, a caminho da terra prometida. Como eu disse, Deus não esperou chegar no bem bom, na terra prometida, para que Deus pudesse se manifestar ou estar junto com o povo. Aí a gente olha para a Bíblia, a gente vê Daniel na cova dos leões, Deus com ele. A gente vê os 3 jovens na fornalha de fogo, Deus com eles. E vários outros exemplos. Amados, esse é o Deus imutável. Ele não muda. Ele continua nesse século que estamos da mesma forma, desde que nós nos aproximemos dele, desde que nós nos acheguemos até a ele. Ele diz: mas olha, quando passar pelo fogo, pelas águas, não importa, eu vou estar com vocês. Não importa o tamanho do deserto, Deus quer habitar. E hoje o que acontece? O Espírito Santo
Deus viu em nós mesmo para morar dentro de nós? O que Deus viu mesmo em nós? Deus quis habitar no meio do deserto para mostrar para aquele povo e para mostrar para nós hoje que Ele está conosco. Ei, não importa o deserto financeiro, deserto na vida familiar, deserto na saúde, não importa qual seja o deserto que tu estejas passando, Deus está cuidando de você no deserto. Lembra o que acontecia no deserto? A nuvem, que é a própria presença de Deus. Durante o dia o sol não incomodava, à noite a coluna de fogo, além de clarear o caminho, também aquecia. Por isso que o salmista diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Amém? Você não está sozinho em meio a esse deserto. Não sei se Deus direcionou para alguém específico essa palavra, Ele sabe. Não temas. Não temas esse deserto. Deus habita com você por onde você for. Queridos, esse evento do deserto, Deus nos mostra que gosta de gente. Deus gosta de gente. Sabe por que Deus gosta de gente? Porque a palavra diz que Deus foi dando ordem, né? Tudo foi se formando, mas o homem não. Não, peraí, essa aqui é a coroa da criação. Vou pegar minhas mãos, vou pegar aqui um montinho de barro, vou amassar e vou fazer. Deus gosta de gente. Deus gosta de estar no meio de gente. Deus gosta de relacionar-se. Deus gosta, não importa se na alegria ou na dor, se no deserto ou na bonança, não importa. Deus quer estar com você. Filho, Jesus disse lá adiante: eis que estou contigo todos os dias, com vocês, até o fim, até a consumação. Ele não determinou dias. Estou com vocês. Que Deus maravilhoso. Amém? Que Deus maravilhoso. Estou com vocês em qualquer momento, meus filhos. Não importa o tamanho da luta. Às vezes em meio ao deserto, quando estamos passando em nossa vida, pensamos estar sozinhos, abandonados. Sabe aquele momento que você acha que está sozinho, que está sem forças? Deus está te levando nos braços. Ele não abandona, Ele não vira as costas. Queridos, quando vivemos, doutor Saulo, na dependência de Deus, e nós precisamos aprender isso, a viver na dependência de Deus, porque Ele sempre está ao nosso lado. Nós temos que confiar, como diz Davi: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. É em qualquer momento, não queira tomar a frente. Se você entregou para Deus, confia nele. Pastor, mas parece que não está dando certo. Não, Deus sabe o que fazer. Quem disse que Deus erra? Quem disse que Deus se perde no caminho? Se você confia plenamente e colocou no teu coração o desejo de viver na dependência dele, continue confiando, continue crendo, porque a Bíblia mesmo diz: olha, se você crer, você vai ver a glória de Deus. A glória de Deus vai se manifestar no teu deserto. Ele há de florescer, não importa o tamanho dele. Amém? Não importa a dimensão. Você já olhou e disse: eu estou perdido. Não se preocupe não. Está com Deus? Não se perde não. Ninguém se perde com Deus. Pode ser o maior deserto do mundo, você nunca está sozinho. Ele sempre está ao seu lado. Foi assim no passado, é no presente, será no futuro. Pois Ele é Deus. Aquela palavrinha que eu disse no início, o Deus imutável. Deus não deixou de amar a igreja. Deus não deixou de amar o seu povo. Deus ama pessoas. Deus gosta de
pode estar entre elas. Nesse momento ele está aqui. O que é que ele diz? Onde estiver 2 ou 3 ou mais reunidos, eu estou presente. Olha só, irmão, que maravilha. É naquele momento que você está na tua célula, que você está na tua casa, com a tua família, com um amigo, falando de Deus. Opa, no meu nome, Deus corre ali, estou presente. Vamos lá. Onde estiver 2 ou 3 ou mais reunidos, eu estou presente. E não é um presente apenas para saber, não, é para te ajudar. É para dizer, filho, eu estou aqui, eu estou te ouvindo, eu quero estender as minhas mãos para você. Queridos, o que atrai, preste atenção nessa frase, o que atrai a presença de Deus não é o lugar. Porque se fosse o lugar, o que atraiu Deus no deserto? O que tinha no deserto? Bonito, para atrair a presença de Deus. Ah, é o templo que é lindo, que é não sei o que, é bom ter um templo bonito, glória a Deus, aleluia. Mas não é isso que atrai a presença de Deus. A prova é que ele foi para o deserto. Ele mandou fazer ali um tabernáculo no deserto. O que atrai a presença de Deus não é o lugar, e sim um coração disponível. Onde estão os corações disponíveis hoje? Amém? Onde estão os corações disponíveis para atrair a presença de Deus? É isso que Deus quer. Deus não está preocupado com o lugar, Deus não está preocupado com isso não. Ele quer saber da disponibilidade do teu coração. Corações disponíveis. Então a presença de Deus, ela é real. Se o teu coração está disponível, fica tranquilo. Pastor, estou orando, estou buscando e parece que nada mudou na minha vida. Não se preocupe, está orando, está buscando, descanse. Confie. Apenas marche. Foi a ordem de Deus. Apenas vá em frente. O bispo Raimundo disse ontem lá em Cidelândia, não aguentar andar, vai se arrastando. Mas vai. Deus vai te ajudar. Não importa. Não importa o tamanho do deserto. No deserto Deus apenas não quis, no deserto Deus não apenas habitava com o povo. Não. Ele só morava lá com o povo, não. O que é que Deus fazia? Ele os guiava. Deus os orientava, como diz lá em Êxodo 13, 21. E é isso que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Se você confia nele, se você entregou tua vida para ele, se você assinou, deu uma autorização para ele, escreve uma nova história na minha vida, Deus vai te guiar. O Espírito Santo é para isso, irmãos, que ele habita dentro de nós. Porque Deus sabia que iriam surgir os desertos. E aí você vai e o Espírito Santo vai te dar uma luzinha. Filho, cuidado, filho, não é isso, não faça isso, calma, fique tranquilo, descansa, confia. O Espírito Santo guiava, o Espírito guiava o povo. Mesmo no deserto, o povo era sustentado. Que maravilha, irmão. Maná do céu. Então Deus não queria apenas, doutor Marcos, morar ali, não. Não, Deus, espera aí, o negócio comigo é diferente. Eu trouxe você para cá, vocês, não é? Vou conduzi-los, vou sustentá-los de tudo. Que Deus é esse? Maná do céu, lá em Êxodo 16 fala, os irmãos conhecem. Bebia água fresca, Êxodo 17, no deserto bebendo água fresca, em meio à sequidão. Imagina aquela água. Tem hora que eu fico viajando na maionese, assim, quando eu estiver lá eu quero beber um pouquinho daquela água. Deve ser uma água muito especial. Deve ser uma água sem explicações, sem palavras, em meio ao deserto. Não estamos falando de uma água em meio a um manancial, não, em meio a um deserto, em meio às dificuldades. Deus faz isso. Em meio a dificuldades, doutor Saulo, Deus faz isso. Deus faz sair água da rocha para você beber. Significa que em meio a dificuldades, onde você não tem água, onde você não vê saída, Deus mostra. Deus usa pessoas. Deus traz um sossego, uma paz ao teu coração, amado. Ou amados, você
pode estar atravessando um deserto, mas se Deus estiver contigo, você será sustentado. Amém? Você será sustentado. Nós somos casa de Deus. Ele mora aqui. Ele não mora aqui dentro dessas 4 paredes. Sabe por que Deus veio hoje aqui? Porque você veio. Amém? Onde você for, Ele quer estar com você. Essa é a razão por que Ele está aqui hoje. Porque você veio aqui. Ele, opa, meu filho vai ali, eu vou também. Não são essas 4 paredes que atraem a presença de Deus. Tijolos não, cerâmica não. É você. Ser humano somos nós, gente, que atraímos a presença de Deus. Amados, o Espírito Santo, Ele habita dentro de você. Jesus é o nosso tabernáculo vivo. E Ele quer habitar no coração do homem. A gente vai para Apocalipse, Ele diz: eis que estou à porta e bato. Para que Ele bate? Apenas para a gente abrir? Sim, Senhor, o que foi? Tá, tchau. Não. Ele quer entrar. Diz que Ele quer cear. Ele quer fazer parte da tua vida, da minha vida, da nossa vida. Ele quer nos ajudar a enfrentar os desertos, porque são muitos. A vida aqui não é fácil, todos sabem disso. Há muitos desertos. Essa é a razão porque o Senhor bate a porta. Nesse exato momento, se tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus, Deus está batendo a porta do teu coração. Se alguém está afastado dos caminhos do Senhor, Deus trouxe você hoje aqui para ouvir isso. Não queira caminhar sozinho em meio a esse deserto. Você não vai conseguir. Você vai ficar caminhando em círculos, se enganando, achando que vai sair lá adiante, mas não vai. Ele trouxe você aqui para ouvir isso. Ele quer te mostrar o caminho. Você imagina um deserto. Como acertar o caminho no deserto sem um guia? Deserto não tem estrada, não tem aqui uma rua, não tem aqui um asfalto bonito, iluminação, não tem isso não. Deserto é deserto. Deus, Ele quer te guiar, meu querido, por esse deserto. Amém? Precisamos adorá-lo. Nós temos que aprender isso como crentes, porque crente passa por desertos terríveis. E que nós temos aqui adorá-lo em meio a esse deserto, em meio às turbulências que vêm à nossa vida. Nós precisamos treinar isso, adorando a Ele, não importa o tamanho do deserto da prova. Quando a gente vai para o Salmo 63, Davi escreveu este salmo num deserto de Judá. Olha que maravilha. Eu fui estudar, pesquisar o que foi aquele, que situação foi aquela ali. Davi escreveu o Salmo 63 no deserto de Judá. Queridos, e mesmo assim, ele adorava. Ele não precisava do templo de Jerusalém para adorar. Ele não precisava de um conforto, de um lugar tranquilo para adorar. Era em meio às lutas, às provas. Isso é um exemplo para nós, é um ensinamento para nós hoje. Ao invés de ficar no deserto reclamando, questionando, vamos adorar. A Bíblia é nosso livro de regra, fé e prática, que Deus deixou o manual para que nós nos guiemos por eles. Você pensa que esses acontecimentos aqui são apenas para encher livro? Não. Isso tudo aconteceu e ficou acessível a mim e a você, para que nós venhamos a aprender como viver ou conviver diante das lutas da vida. Davi adorava mesmo em meio ao deserto. O deserto se tornava, sabe o quê? Um santuário. Já pensou isso? Você em meio a dificuldades, como dizia a música do saudoso Lázaro, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. É assim que o crente tem que viver, meu irmão. Ah, pastor, mas é tão fácil falar, eu sei. Mas está na palavra. Nós precisamos, sabe, nos conectar com a palavra. Ei, crente, não há mais tempo para a gente ficar aquele negócio de faz de conta. Faz de conta que eu oro, faz de conta que eu leio a Bíblia. Esse faz de conta está enganando você mesmo. O maior prejudicado nisso é você mesmo. Eu digo isso na congregação sempre, não adianta. Eu coloco todo dia um texto para todas as pessoas da igreja.
todos os grupos da igreja, e muitas vezes no PV também. E ele disse: pastor, que palavra boa. Você leu o texto ou você só está dizendo que foi boa porque você viu que era o pastor que mandou? Amém, botou amém. Amém porque leu ou não? Ouviu a oração ou não? Amados, não há mais tempo para a gente ficar brincando, sabe? Não há mais tempo para a gente ficar brincando, porque nós estamos nos enganando a nós mesmos. Como nós iremos enfrentar os desertos que são inevitáveis, porque Jesus não deixou ninguém desavisado. O que é que Jesus falou? Todo mundo conhece esse texto. No mundo vocês terão o quê? Quem falou isso? Vocês estão com medo de falar. Quem falou isso? Foi ele que disse, Bispo Neto: no mundo tereis aflições. No mundo vocês vão enfrentar desertos. No mundo vocês vão enfrentar lutas. Jesus não deixou ninguém desavisado. Todos nós sabemos disso. E como fazer então para enfrentar esses desertos? Queridos, a Bíblia está aí em suas mãos, está aí no teu aparelho celular. Nós temos que aplicar o conteúdo deste livro sagrado às nossas vidas, porque senão nós vamos morrer no deserto. Nós não vamos aprender ou conseguir suportar. O que é que Paulo disse? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso enfrentar, tudo posso suportar. E Paulo teve experiências maravilhosas, grandiosíssimas, e ele disse isso: eu posso suportar tudo. Por quê? Porque Deus é quem o fortalecia. Então, queridos, é Deus quem te fortalece. Mas como você vai ser fortalecido se você não tiver uma intimidade, um relacionamento com Ele? Se você não tiver um apego à palavra dEle? Como você vai ser fortalecido? Os desertos vão bater à tua porta, as enfermidades vão chegar à tua porta, as perdas vão chegar à tua porta, à minha porta. E como eu irei enfrentar isso? Como eu irei enfrentar esse deserto? A crise financeira vai chegar, pode chegar. Como eu vou enfrentar esse deserto, em particular na minha vida? Só se eu tiver me alimentado com a palavra. Se eu não estiver me alimentando com ela, se eu não estiver em oração, com a vida, sabe, na dependência de Deus. Irmãos, nós temos que aprender com a Bíblia. Eu tenho ministrado muito ultimamente na igreja, muito sobre isso. Nós temos que aprender com a Bíblia. Olha o que é que Moisés disse em uma determinada passagem: eu não saio daqui. Que coragem de Moisés! Eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Não tem negócio. Eu vou mandar os anjos, Moisés. Quero não. Já estava bom demais, né? Vou mandar os anjos para vocês aqui. Bom demais, Senhor, manda. Mas Moisés disse: não, Senhor, não vou. Sabe por que Moisés disse isso? Porque Moisés tinha uma profunda intimidade com Deus, a ponto de chegar e dizer para Deus: Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Irmãos, nós temos que nos aproximar desse Deus, queridos. Deus não quer saber onde você está, Ele quer estar com você. Não importa o tamanho da luta que tu estejas travando, Deus quer estar com você. Ele quer te ajudar, Ele quer estender a mão para ti. Como diz lá em Apocalipse 3:20, estou à porta. Mas Deus só habita onde é convidado. Deus é educado, irmãos. A gente sabe que o adversário é que arrebenta tudo. Isso é prática dele. Mas Deus não. Ele quer ser convidado. A igreja de Laodiceia, segundo a referência de Apocalipse 3:20, né? Ela estava em declínio espiritual. Como está a igreja de Açailândia hoje? Como está a IBM hoje? Igreja morna. Assim estava a igreja de Laodiceia, um verdadeiro deserto. E a palavra diz: eis que estou à porta e bato. Deus queria, sabe o que, bispo? Habitar ali. Deus queria transformar aquele deserto. Deus queria transformar
aquele ambiente, mudar aquela geografia, aquela história. Como está hoje a igreja, eu, você? Nós somos a igreja. Como está essa igreja hoje? Morna? Fria? Quente? Você pode responder para você mesmo. Será que nós temos priorizado o reino? A presença de Deus, ela transforma desertos em mananciais. Amém? A Bíblia é repleta, irmãos, disso. A Bíblia é repleta disso. E nós precisamos depositar toda a nossa fé, confiança, esperança na Bíblia, na palavra de Deus. É o livro que Ele deixou para nos orientar. Os ensinamentos são para pormos em prática. A presença de Deus transforma, sabe, escassez em abundância. Jesus veio, habitou entre nós, como diz João 1,14. E depois de concluir a obra, o que aconteceu? Jesus foi assunto aos céus, vou para o céu. E aí ficou um desespero. Jesus disse: calma, fiquem aí reunidos, que eu vou mandar alguém para morar dentro de vocês. Meu Deus, que coisa linda. Alguém para ajudá-los em meio aos desertos, em meio às dificuldades, João Muniz, em meio às lutas que vocês vão enfrentar. Ele concluiu a obra e fez o quê? Voltou ao Pai. E aí Ele enviou o nosso amigo, chamado Espírito Santo. Oh, irmãos, como é bom ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir, sentir a presença dEle. Ele enviou o Espírito Santo que mora dentro de você, de mim, de nós, para ser o nosso amigo e para nos ajudar, até mesmo, ou mesmo, nos desertos da vida. Não queira não, queridos, caminhar em meio aos desertos sozinhos. Jesus foi tão Jesus, que eu não tenho palavra para falar como Ele era. Jesus foi tão Jesus, que Ele disse assim: olha, sem Ele, Jesus, né? Jesus falando, sem mim, nada podeis fazer. Ei, por que insistir? Perda de tempo. Para que teimar? É perda de tempo. Ele disse: sem mim, vocês podem até querer viver, mas não vai dar certo. Aí lá no Provérbios o sábio diz o quê? E há caminhos que ao homem parecem bons, agradáveis, enche os olhos, mas no final são abismo, caminho de morte, caminho de destruição, são desertos. Irmãos, os desertos são inevitáveis. Agora nós é que escolhemos se queremos ir sozinhos, na força do nosso braço, ou se queremos ir com Ele. Amém? É você que escolhe, porque Ele nos deu livre-arbítrio, somos nós que escolhemos. E lamentavelmente muitos querem enfrentar sozinhos, é muita coragem. Sabe, irmãos, eu tive esse entendimento já há um tempo. Eu nunca esqueço do momento mais difícil da minha vida até hoje, né? Que foi a perda do meu pai, Mel, que foi até comigo lá no Pará, no Pacajá. E tinha pastores lá, que ele era muito conhecido na região. E eu falei: não, eu vou fazer o culto fúnebre do meu pai. Não, moço, mas tu não está em condição, é uma viagem assim rápida, vocês vieram, meus irmãos. Eu disse: não, eu quero fazer o culto fúnebre do meu pai, porque ele aceitou Jesus comigo lá no Hospital São Rafael, Imperatriz. Amém? Foi lá que ele disse sim, de olhos abertos, fixado assim. Eu vejo ele na cama olhando para mim e disse: sim, eu quero sim. O senhor confessa a Jesus como Senhor e Salvador, paiinho? Chamava de paiinho, né? Baiano tem esse costume. Ele disse: sim. Aí passou um tempo, eu fiquei lá: mas será que ele aceitou mesmo? Aquela dúvida, né? Eu vou lá de novo. O senhor está acordado? Tô, rapaz. O senhor aceitou mesmo Jesus? Aquela dúvida, sabe? Coisa minha mesmo. E ele disse: sim, eu sei que é o certo, é isso. Sabe, irmãos, e foi um momento difícil. O Mel que assistiu lá, Mel que estava comigo, Mel que acompanhei ele todas as horas, né? Um momento difícil, um verdadeiro deserto.
Os irmãos da congregação ligaram: pastor, fica aí, moço, é virada de ano, foi no final de dezembro, fica aí, a gente ministra aqui. Graças a Deus lá tem umas pessoas que ministram. E eu disse: não, nós temos uma programação aí, eu vou aí, faço a virada e volto depois. E assim eu fiz. Sepultamos meu pai. No outro dia, Mel que pegou a caminhonete, botou na estrada, e a gente voltou para Ceilândia. E eu lá na igreja, no culto da virada, sorrindo: feliz ano novo! E a memória aqui do meu pai no caixão, né, ainda aqui. E feliz ano novo, aleluia! Meu Deus. Os irmãos chegaram para mim e disseram: como é que você consegue fazer isso, meu moço? Já para estar de luto, moço. Meu pai morreu anteontem. Eu disse: mas sabe por quê? Porque eu sei para onde ele foi. Eu sei onde ele está, meu irmão. E isso alegra o meu coração e me dá forças. Então, amados, foi um momento de deserto na minha vida. Estou indo lá agora ao Pará de novo essa semana. Minha mãe está com problema de saúde, né? Já não está nem conhecendo mais os filhos. Talvez eu vou lá amanhã ou depois. Vou ver aí certinho se é amanhã ou depois. Mas eu estou indo preparado para aquilo que Deus quiser. Já disse para o Senhor: Senhor, a tua vontade, faça a tua vontade. Sabe, irmãos, os desertos, eles vêm assim. Não queira enfrentar desertos sozinhos. Não queira passar sozinhos, irmãos. Se você pode passar com alguém que lhe ajuda, que lhe estende a mão, que lhe conforta, que lhe consola, para que enfrentar sozinho? Para que carregar esse fardo pesado quando ele diz que o dele é leve? Para quê? Que teimosia, me perdoe a palavra, boba é essa? Creia não no pastor, não, creia na palavra. O que diz a palavra? Que você não está sozinho. Deus habita dentro de você. Vem as tempestades, vem as lutas, as intempéries, vem as dores da vida, mas Ele continua firme com você, te ajudando, te conduzindo, dizendo: filho amado. Ei, quando a gente vai lá para as cartas, né, a carta de João, onde ele chama filhinhos, eu gosto demais daquele negócio. Filhinhos, meu Deus, que dengo, né? Que dengo de Deus, filhinhos. Eu vos escrevi, filhinhos. Ai, irmãos, é esse Deus que quer conduzir você em meio ao deserto. O deserto não impede Deus de estar perto, não impediu. O povo estava caminhando no deserto e Deus disse: faça um tabernáculo aí. Eu quero estar no meio desse povo aí. Eu quero estar junto com eles aí. O povo estava impuro, o povo estava murmurando. Será que é diferente de hoje por aí? Mesmo assim, Deus ainda desejou estar com eles. Que Deus maravilhoso. O povo errando, doutor Saulo, pecando, murmurando, questionando: por que não tirou de lá? Lá nós apanhava muito, mas lá nós tinha carne, lá todo dia tinha carne, tinha churrasco todo dia. Churrasco nada, tinha taca muito todo dia, né? Mas o povo estava com saudade, murmurando, e Deus diz: eu quero estar no meio deles, desse povo que murmura, que reclama. Ele desejou. Deus não espera, ei, Deus não espera você melhorar para então habitar em você, não. Venha como estás, amém? É o que ele diz: venha como estás, e ele vai te pôr em um lugar de honra. Ele vai enxugar as tuas lágrimas, ele vai confortar, sabe, as tuas dores. Ele entra no deserto junto com você. Ele não manda você para o deserto, que ele vai junto com você. Vamos, dá a mão aqui, vamos no deserto, bora lá. Senhor, mas é um deserto. Fica tranquilo, filho. Você não conhece a mim, não? Você não ouviu falar do Jesus que acalma a tempestade? Você não ouviu falar, não? Você não ouviu falar do Todo-Poderoso que dá ordens? Você não ouviu falar? Sabe, igreja, Deus, Ele quer habitar no meio do seu povo, porque Deus sabe o quão difícil é a vida.
as lutas, quem sabe um deserto emocional, espiritual, familiar. Mas Deus quer fazer morada aí mesmo. Pastor, mas eu sou assim assado, é aí mesmo. Pastor, mas eu estou tendo cheio de problema, é aí mesmo que Deus quer morar. Pastor, mas eu sou teimoso, é aí mesmo que Deus quer morar. Você não está só. Deus habita. Sabe, queridos, não temas, não se desesperem, não se desespere, siga o processo, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que seguir o processo. Você é uma casa amada de Deus, casa amada de Deus. Olha que maravilha, saber que Deus me ama. João 3,16, todo mundo conhece. Irmãos, talvez você tenha gerado alguma expectativa. Hoje eu vou ouvir uma palavra. Tudo que eu estou falando você já ouviu. Você já ouviu tudo isso. Não tem novidades. Não importa. De dia o tabernáculo cercado por nuvem, fogo à noite. Eita Deus. Quem vive longe da presença de Deus, irmãos, vive perdido, sem rumo, tá? Preste atenção nisso aqui. Longe da presença de Deus, perdido, sem rumo. Porque Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele não disse eu sou um caminho, Ele disse eu sou o caminho. Ei, olha a colocação. Eu sou o caminho, não um caminho. É diferente, muda todo o contexto. Quando diz Jesus é um caminho, mas quando ele diz eu sou o caminho, o resto é atalho. Cuidado com os atalhos da vida. Cuidado com os atalhos da vida. Atalho chega mais rápido, né? Aparentemente, né? Eu ponho um atalhozinho aqui e tal. E esse atalho tem conduzido muitas pessoas a lugares indesejáveis. Jesus é o caminho no meio do deserto da vida. Eu não sei como está a sua vida. Ali no tabernáculo, Deus falava com Moisés, perdoava os pecados do povo. Hoje, Poli, o véu foi, Ezequias Júnior, o véu foi rasgado. Eita glória. O véu foi rasgado, igreja. Você não precisa mais de Moisés. Moisés, vem aqui. O que é que o Senhor está falando para mim, Moisés? Ei, o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Não precisamos de tendas. Que maravilha. Não precisamos de templos. Precisamos de fé. Precisamos de fé. Você sabe qual é o maior deserto? Nós já estamos quase concluindo, tá? Sabe qual é o maior deserto na vida do ser humano? Se porventura tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Cristo. Não estamos falando de religião, tá, irmão? Longe disso. É viver sem Deus. Esse é o maior deserto da vida do homem. Viver sem Deus. Pode até tentar, é um direito, é o livre-arbítrio, né? Mas hoje, Jesus, Ele quer fazer morada no seu coração e transformar o teu deserto em manancial. Mas depende de mim e de você. Depende de uma decisão sua. É você quem decide se você quer ou não. Que deserto você está enfrentando? Qual deserto que você está enfrentando hoje? Sabe, amados, mesmo no deserto, Deus constrói casa. Sabe o que significa isso? Mesmo em meio às lutas, Deus te conduz à vitória. Mesmo em meio às lutas, Deus habita com o povo dele. Mesmo na dor,
Deus consegue erguer ali um altar de adoração, mesmo na dor, mesmo na escassez, Ele manifesta a glória. Saiba, queridos amados irmãos, se o seu deserto, ou se o deserto é o seu lugar hoje, não é o seu fim. Não é o seu fim. O bispo Raimundo tocou mais ou menos nesse assunto ontem. Não é o seu fim, é um processo. Deus não te trouxe aqui para morrer em meio ao deserto, não, quem disse isso? Mas para você amadurecer. Deus está fazendo no deserto uma casa. Quando fala de casa, fala de morada, um lugar de encontro, de comunhão, de dependência, um lugar de milagres. Igreja, nós temos que viver os milagres de Deus, porque a Bíblia diz que Ele continua sendo o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que transformou água em vinho, o mesmo Deus que deu vista a cegos, o mesmo Deus que fechou a boca dos leões, é o mesmo Deus que está com você, é o mesmo Espírito que habita dentro de você. Os milagres têm que acontecer na tua vida. Não queira nada menos do que isso. Se você vive na dependência de Deus, diga: Senhor, eu quero viver os teus milagres, eu quero experimentar os teus milagres. Sabe, diga isso com toda a força do teu coração. Isso não é orgulho não, irmãos. Viva na dependência de Deus, queira experimentar o que Deus tem para você. Não despreze o deserto, não murmure. Olha, aqui nós vimos lá o resultado da murmuração que deu. Bom, a gente pode até errar, mas a gente está ciente. Olha, Marcão, que o deserto, não é, a murmuração proporcionou para aquele povo. Ficou fazendo o quê? Caminhando em círculo. Deserto definitivamente não é lugar de murmuração. Não vai dar certo esse negócio. Nós já vimos esse filme antes, na Bíblia. Por isso que eu disse no início, né? Eu entendi por que Deus disse, mas me mostra na Bíblia. Fala do deserto, mas mostra na minha palavra. Não queira se exaltar aí não, seu carequinha, e falar coisa sua não. Fala dentro da minha palavra. O povo caminhou no deserto, circulando. Por quê? Porque vivia murmurando. Quem sabe você está andando em círculo porque vive murmurando, porque você vive questionando, reclamando, ao invés de enfrentar o processo e dizer: Senhor, está difícil, mas vamos lá, o Senhor está comigo, né? Então vamos lá. Senhor, parece que não vai melhorar não, mas está comigo mesmo? Estou. Então vamos caminhar. Irmão, não despreze o deserto não. É no deserto que Deus fala com maior clareza. É em meio às dificuldades, sabe? Porque só acontecem milagres em meio a dificuldades. Eu não conheço milagre que quando está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo ótimo. Milagre para quê? Deus fala e faz milagres é no deserto. Você imagina aí? Maná do céu, água da rocha, uma sombra durante o dia, uma luz à noite, em meio ao deserto, em meio às dificuldades. E é isso na tua vida, em meio aos problemas que tu possa estar enfrentando, é que Deus vai manifestar a tua glória, para que você veja que há um Deus no céu, que há um Deus todo poderoso, que continua operando sinais, maravilhas, prodígios no meio do seu povo. Sabe, irmãos, você não está só, viu? Eita, bispo. Obrigado, bispo, pela força lá. Há uma casa sendo edificada bem aí, onde tudo parece seco. Sabe aquele lado assim da vida que você acha tá tudo? Há uma casa sendo edificada aí. E essa casa, sabe o que é? É sinal de promessa, é sinal de presença dele, é sinal de provisão. Tem provisão do céu para você. Você precisa crer, porque se você não crer, a Bíblia fala, né? É impossível, se não tiver fé, agradar a Ele. Mesmo no deserto, Deus mora com você. Fica tranquilo. Davi disse o quê? Olha, fui moço, já estou velhinho, cabeça branca, cansado, mas nunca vi. Ei, irmão, eu gosto demais desse negócio.
Nunca vi. Davi teve experiências que você sabe. Se você não sabe, lê a história de Davi, que você vai ver tantas experiências de Davi. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quem tem Deus no deserto, Poli, tem tudo. Amém? Você tem Deus no deserto, você tem tudo. Você pode se colocar de pé. Aleluia, Deus. Eu quero que você feche os teus olhos. Talvez você esteja passando por um deserto e você não quis falar para ninguém. Talvez você esteja enfrentando uma luta, um deserto, e você não falou nem para Deus ainda. Talvez você esteja passando por uma dor tão grande e você não desabafou ainda com o teu líder, com o pastor da igreja, com os bispos, com aqueles responsáveis. Mas hoje Deus trouxe aqui para dizer para você que Ele quer fazer o teu deserto florescer. Você vai cantar, você vai atravessar, você vai chegar onde Deus tem para ti na tua vida. Você vai entrar na terra da promessa. A tua família será salva. A tua família será toda ela convertida ao Senhor. Deus vai mudar o cenário da tua vida pessoal, da tua vida financeira, da tua saúde física. Deus vai mudar. Não aceite nada menos do que isso na tua vida. Porque Ele é especialista em transformar deserto. Ele é especialista em abrir porta onde não há saída. Ele é especialista. Mas só depende de você. Eu quero que o ministério comece a adorar. Só um pedacinho de um louvor que Deus colocar no seu coração. Aleluia, Espírito Santo. E a igreja fecha os olhos. Nós estamos finalizando, amados. Fecha os olhos um pouquinho. Conta para Jesus. Ele é o teu amigo. Amigo de todas as horas, sabe? O amigo que enxuga as tuas lágrimas. Aquele amigo que está vendo a tua dor nesse momento. Ele está vendo. Sabe, ele está ansioso para entrar no deserto contigo. E você não está dando oportunidade para ele. Você não está abrindo a porta para ele entrar. Então se tem alguém aqui essa noite, enquanto o ministério vai adorar um pouquinho, se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, está afastado. O momento é agora de convidar Jesus para entrar na tua vida. Os desertos são inevitáveis, mas o convite está feito por Jesus. Vinde a mim. Vinde a mim. Não teime. Essa vozinha que você está ouvindo no teu ouvido aí, é Deus falando com você. Vai, filho, eu quero te ajudar, filho, vai. Não se preocupe com quem está no teu lado, na tua direita, na tua esquerda. Simplesmente vai, filho. Venha. Mas depende de você. Quer ficar no deserto sozinho? É você quem sabe. Quer caminhar sozinho? É você quem sabe. Usa-me. Oh, Jesus. Se você deseja ter essa companhia maravilhosa, se você deseja ter companhia maravilhosa, eu quero que você venha à frente. Não teime, não. Não espere para amanhã, não. Esperar para amanhã o quê? Se você não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Se eu não sei. É hoje. Hoje que o Senhor quer te conduzir pelo deserto. Talvez você fique aí, vou esperar mais um pouquinho, depois eu vou. Cuidado. Deserto é um lugar perigoso. Existem serpentes no deserto. Sequidão. Caminhar sem a proteção da nuvem é muita coragem. Oh, Jesus. Mas a escolha é sua. A semente foi lançada, o convite foi feito, a palavra foi ministrada, mas depende de você. Levante suas mãos ao céu agora, você mesmo, na igreja, todos. Oh, Jesus, nós te adoramos, ó Deus. Nós bendizemos o teu nome, ó Pai amado de misericórdia. Oh, Jesus maravilhoso, como é bom estar na tua presença. Obrigado, Deus, pela tua palavra de fé, a tua palavra de fortalecimento, a tua palavra que nos conduz, que nos transforma, que nos guia.
Obrigado, amigo Espírito Santo. Porque mesmo em os desertos da vida, o Senhor está conosco. Meu Deus, a semente foi plantada no coração desse homem. Quem sabe essa pessoa que está aqui, que não teve ainda um encontro contigo, ou está afastado. Mas há uma guerra muito grande, Pai. Mas a semente foi lançada nessa noite. Não dá para caminhar, meu irmão, no deserto sem Jesus. Oh Deus, aleluia. Aleluia, obrigado, Pai, por essa noite, por essa igreja, por esse ministério, pelos teus filhos, os irmãos que aqui vieram. Que o Senhor abençoe ricamente a vida de todos. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus?